Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, o assunto que nós vamos discutir hoje é baseado numa palavra do Senhor Jesus. Normalmente as pessoas gostam muito dos ensinamentos que o Senhor, o maior mestre de todos os tempos, deixou nos evangelhos. Mas boa parte das pessoas nunca lê os evangelhos. E quando vai ler, se depara com algumas expressões ou frases que o Senhor Jesus Cristo proferiu e que nem sempre são assim muito compreensíveis, pelo menos não para mim, né? Eu tenho algumas dificuldades com aquilo que Jesus ensinou nos evangelhos em algumas partes. Por exemplo, o assunto de hoje eu não compreendo muito bem. Lá pelas tantas, tratando de João Batista, aquela crise que João Batista teve e tal, o Senhor Jesus diz que o reino dos céus se conquista pela força. Outras versões se diz se conquista com esforço. E essa ideia é repetida também no Evangelho de Lucas, num outro contexto. Aí fica a dúvida, espera um pouquinho. A salvação a gente obtém pela fé ou a gente precisa se esforçar? Se alguém se perguntasse, o que eu preciso fazer para ser salvo? A gente ia recitar aquela palavra do apóstolo Paulo ao carcereiro de Filipos, não é verdade? Está registrada lá em Atos capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Decoramos isso e dizemos, para a salvação basta crer. Então por que o Senhor Jesus fala, mais de uma vez, pelo menos nos evangelhos, e que é preciso esforço e força para conquistar o reino dos céus? Do que é que o Senhor Jesus está falando? Que tal a gente se debruçar sobre esses textos e descobrir o que a palavra de Deus quer nos ensinar? Está no ar o Vejam Só. O tema de hoje é muito complicado, né? Bem difícil, envolve exegese, teologia sistemática, teologia bíblica, envolve um conhecimento bem especializado para que a gente possa extrair dos ensinamentos do Senhor Jesus a verdade que vai nos libertar e nos alimentar a fé. Então, para isso, nós trouxemos dois irmãos pesos pesados, né? Dois gigantes da fé, e das Escrituras Sagradas. Olha, eu sempre digo isso, e muitas vezes os crentes que frequentam a igreja acham que é muito fácil encontrar teólogo que crê na Bíblia. Não é não, pode ter certeza, viu? Tiver dúvida, fala com o João pela internet, ou com a Ana, que é a produtora do programa, você vai ver. Gente que quer dar palpite tem sobrando. Gente que conhece teologia a fundo, são poucos. Os que conhecem teologia a fundo e o Deus da teologia são raríssimos. E por isso é com muita alegria que a gente recebe aqui mais uma vez o bispo José Hildo Melo, profundo conhecedor das Escrituras e obediente a elas. Crê na Bíblia Sagrada e é um erudito. Seja bem-vindo. Obrigado por suas palavras assim de apreço, né? Eu acho que é muita bondade sua, mas eu me esforço, digamos, né? Já que é o tema do programa, eu me esforço por ser encontrado fiel. E é claro que esse esforço é por causa da graça divina, porque sem essa graça nenhum esforço seria válido, né? Teria qualquer utilidade. E é um prazer mais uma vez estar aqui. O senhor preside uma denominação, né? Que é a Metodista Livre. Sim. E o senhor preside também uma espécie de conselho de igrejas wesleyanas, é isso? É até bom você ter tocado nisso. As igrejas de origem wesleyana, vou citar algumas delas, porque são muitas, né? Metodista Livre, da qual eu sou bispo, faço parte, Metodista Wesleyana, Metodista Renovada, Metodista Ortodoxa, a Igreja Holiness, a Igreja do Nazareno, o Exército da Salvação, a Igreja de Deus. Então, entre tantas outras, né, de origem wesleyana, há um movimento de unidade em torno do nosso legado comum, principalmente em torno da mensagem que o Brasil mais precisa nesse momento, que é aquela
aquela crença no poder de Deus, no poder da graça divina, não apenas para perdoar pecados, não apenas para mudar o status da pessoa de perdido para salvo, mas de transformar a vida. E transformando vida, transformando famílias, sociedades inteiras. E essa é a semente do reino de Deus. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então nós temos isso como legado comum. Queremos reavivar essa mensagem, queremos vivê-la, né, com a graça divina, e porque também a gente entende que a ação do Espírito Santo é unificadora, né? A gente não tem a ideia, a ilusão de acabar com as denominações. Nem preciso. Mas aquelas barreiras que antes eram quase como que muros, né, que se tornem cercas. Sabe aquela cerca que separava um vizinho de outro? Onde há muito mais interação, onde há muito mais comunhão, e temos feito bastante progresso. Nos reunimos, os presidentes e líderes, nos reunimos com frequência. Nessa semana eu estive em Campinas, semana retrasada estive lá no Rio de Janeiro, vamos ter encontros em Brasília, logo mais estou em Brasília, Curitiba, e está se espalhando pelo Brasil esse movimento que é lindo, e até pelo mundo, né? É forte também nos Estados Unidos e alguns países da África, e eu creio que é um sinal de Deus, é uma coisa boa. A gente gosta de estar junto e não briga, né? A gente tem muita comunhão, uma ação do Espírito no nosso Glória a Deus. O endereço da sua igreja local? Eu sou bispo no Brasil, mas eu tenho uma igreja local que fica na Rua das Rosas, número 445. E o culto principal aos domingos é às 18 horas e todos são bem-vindos. Fica ali próximo à Praça da Árvore. Pertinho do metrô? Pertinho do metrô. Legal. Obrigado, bispo. E viajando de Pindamonhangaba é onde ele exerce o ministério, mas ele mora em São José dos Campos, o professor Vinícius Correia, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que é a minha denominação. Seja muito bem-vindo, professor Vinícius. Paz e graça. Paz e graça, Heber. É um prazer estar aqui. Está tudo ótimo, graças a Deus. A nossa igreja é pequenininha, mas tem se mantido fiel à palavra de Deus. Pindamonhangaba fica na região de... Fica no Vale do Paraíba, né? Próximo de São José dos Campos mesmo. São 3 cidades após São José dos Campos, sentido São Paulo, sentido Rio de Janeiro, beira da Dutra ali mesmo. E o endereço lá? O endereço da igreja é Rua São Luís do Paraitinga, número 195, Cidade Nova, Pindamonhangaba. É próximo a uma saída da Dutra, posto BR. É uma igreja que fica no fundo do terreno, mas a gente tem um bom estacionamento na frente. Igreja bem pequenininha, mas pode chegar, pode se aproximar. 19 horas. Domingo às 19 horas. É o único trabalho que nós temos atualmente, por ser um ministério um pouco atípico, porque metade da igreja pertence a São José dos Campos e outra metade pertence a Pindamonhangaba. Então a gente optou por ter apenas uma reunião, e nós temos um missionário que faz reunião nos lares depois. Quem for até a igreja se informa com isso. Além desse ministério, o irmão tem um blog muito famoso, né, que é o Fé Reformada. Isso. É um site, blog, o que é? É um site. A gente, desde que comecei a desenvolver as redes sociais, a internet, eu tenho tido a oportunidade de conhecer muitos jovens, muitas pessoas interessadas no conhecimento da teologia de fato, que até o senhor ressaltou no início do programa, que uma grande dificuldade é achar teólogos que creem na Bíblia e estão dispostos mesmo a entender as Escrituras. E por encontrar esses jovens, não só jovens também, pessoas de mais idade, interessados nisso, e por ser professor, eu decidi montar um curso online bem acessível para ensinar um pouco de teologia. Iniciei pelas doutrinas da graça, que são talvez o que mais eles me pedem, me procuram na internet para conhecer, mas eu pretendo expandir isso para outras matérias também. Uma coisa que eu acho importante, a eclesiologia, tratar um pouco sobre a igreja, porque a internet criou um grupo de desigrejados. As pessoas se reúnem virtualmente hoje e eles acham que não necessita de culto, não necessita de comunhão com os irmãos, trabalhos na igreja, e a gente tem buscado combater isso. A gente tem buscado trazer essas pessoas para uma igreja local, seja qual for a denominação, desde que a pessoa entenda que aquela igreja é saudável teologicamente, é uma igreja que acolha e que tem oportunidade para trabalhar, para desenvolver o ministério. Então o curso Fé Reformada, ele está tratando mais hoje sobre doutrinas da graça, mas a ideia é a gente deslanchar com
trazendo as pessoas para a igreja para servir mesmo na obra do Senhor, servir a igreja de Cristo. E qual que é o endereço eletrônico? É www.cursoferreformada.com.br. Muito obrigado pela sua presença e por ter viajado para essa conosco. Vamos lá. Vamos assistir a matéria que apresenta o tema e em seguida ouviremos os convidados do Vejam Só. A salvação se dá pela fé ou pelas obras? Essa foi a pergunta que motivou a reforma, a separação entre a igreja protestante e a igreja católica. Nesta pergunta está a diferença crucial entre o cristianismo bíblico e a maioria dos cultos cristãos. A salvação se dá somente pela fé ou pela fé mais as obras? Para você, eu sou salvo apenas por crer em Jesus ou tenho que crer em Jesus e fazer certas coisas? A questão da fé somente ou a fé mais as obras se faz difícil por causa de algumas passagens bíblicas de complicada correlação. Compare Romanos com Tiago. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Há quem veja uma diferença entre Paulo, ou seja, que diz que a salvação é somente pela fé, e Tiago, a salvação é pela fé mais as obras. Na verdade, Paulo e Tiago de maneira alguma discordam entre si. O único ponto de discordância que alguns afirmam existir é a respeito da relação entre fé e obras. E desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Seja pela fé ou pelas obras, tanto a salvação quanto a conquista do reino dos céus entram em discussão. Pois afirmar que o reino dos céus é tomado à força é a mesma coisa que dizer que o reino de Deus é tomado pelas obras. Ou seja, você faz por merecer, ou na verdade o reino dos céus se conquista pela fé. Essa é a discussão do programa de hoje. Vejam só. Valeu. Muito legal. Obrigado pela matéria, Jéssica. E aí, você de casa vai participar, né? Votando na nossa enquete. Vou pôr a enquete no ar já. Vamos lá. O endereço eletrônico é o vejamsó.com.br e a enquete é a seguinte: você crê que seja preciso esforço para se obter a salvação ou basta a fé? Você de casa, crê que precisa de esforço para obter a salvação ou basta a fé? Primeira resposta, sim, é preciso. Segunda resposta, não, só a fé basta. E terceira resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Nenhuma das anteriores, bom, enfim. Não concordou com as anteriores, vota nessa. O importante é você votar para participar dos sorteios. Depois eu mostro os sorteios aqui para você, tá bom? Bispo Hildo, o senhor deixou de fora algumas denominações da lista dos outros wesleyans. A Comunidade da Graça está conosco, né? O Evangelho Quadrangular, o Avivamento Bíblico. Eu acho que eu falei da Nazareno, né? Então, bom, tem muitas mesmo. E eu fico com o maior medo, né, quando eu falo assim ao vivo, né, na televisão, que já dá um pouco de nervoso. Errar, esquecer meus irmãos queridos. A gente tem um grupo tremendo ali no WhatsApp, no Facebook. Estamos sempre reunidos. Em metodistas ortodoxos. Sim, lá no Rio de Janeiro temos a Igreja Metodista Ortodoxa. Qual que é a diferença para a metodista do Brasil? Olha, eu diria que hoje em dia as diferenças são tão pequenas que às vezes é até difícil entre nós a gente encontrar tanta coisa em comunhão. No endereço. No passado, talvez historicamente, em algum momento houve algum gatilho que provocou alguma cisão, um cisma, uma separação, mas hoje há muito mais unidade do que qualquer diferença. Amém, glória a Deus, né? É coisa boa. O professor Vinícius representa o pensamento reformado, né, calvinista, Isso. onde também há acho que talvez seja mais difícil reunir o povo. Por quê, hein? É mais exclusivista, né? Eu acredito que as diferenças, elas acabam se tornando um pouquinho maiores do que as coisas que nós temos em comum. Por exemplo, IPB e IPI, né? A gente vê o cisma tão bonito, né, entre as duas igrejas em 1903, e hoje outras diferenças, não mais maçonaria,
agora talvez o pastorado feminino, que a IPI hoje adota e a IPB está relutante contra isso. Então eu acho que essas diferenças, que na minha opinião também são grandes diferenças, acabam afastando bastante as presbiterianas. Tem a presbiteriana conservadora, né, do reverendo Wellerson, que saiu da IPI depois em 60. Por causa das penas eternas, 2 seminaristas que negavam isso, né? Então a gente vai observando que no meio reformado eu acho que é um pouco mais desunido nesse sentido. E briguento também. Bastante. Agora, o site do seu curso, qual que é? Isso, é www.cursoferreformada.com. Não tem o BR, como eu disse no início, é que eu tive os 2 domínios e agora estou somente com o .com. Então, www.cursoferreformada.com. Ok. Ai. Saúde. Obrigado. Beleza. Você tem o site do curso e tem o site Fé Reformada, é diferente, não? Não, o site Fé Reformada eu não tenho. É só o curso. O Fé Reformada que eu tenho é uma página no Facebook. Entendi. Quem quiser procurar, Fé Reformada, tem o mesmo símbolo que você tem no site, essa é oficial. Tem outras páginas com nome, porque é um nome bem genérico, né? Mas não é minha, a minha é só aquela. Beleza, muito obrigado, professor. Bom, vamos pro tema. Bispo José Hildo Melo, o reino do céu se conquista pela força ou pela fé? Pela fé, a princípio, porque tudo começa com a fé, né? Fé, esperança e amor. Mas a fé tem que levar a esperança, que leva ao amor. Aí concordamos com o Tiago, né? Que a fé sem obras seria morta. Mas tem que se entender que nenhum esforço humano, unilateralmente, seria algo que daria ao homem a condição de conquistar o céu. Não se conquista o céu por mérito próprio. Só é possível por causa da graça divina. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, conclamando-os, educando-os, né, que renegadas, aí começa a entrar a resposta humana, renegadas as paixões e as concupiscências, né, mundanas, vivamos no presente século de maneira sóbria, sensata. Então, a graça, ela vem, ela se manifesta, e ela se manifesta também habilitadora. Né? Porque nós amamos, porque primeiramente Ele nos amou. Então o amor de Deus vem primeiro. Nós somos amados, nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados, incapazes de sair daquela condição, por nós mesmos estaríamos perdidos. Nós não conseguiríamos cumprir a exigência e conquistar mérito para entrarmos nos céus. Mas a graça se manifesta salvadora e habilitadora. O amor de Deus vem a nós e nos habilita a amá-lo. A partir daí, é como a parábola do talento. A graça é um talento recebido. Um recebe ou mais ou menos, um talento é uma coisa grandiosa. Ela é habilitadora, ela capacita você. Mas agora você deve fazer bom uso desse talento. Você deve, aí compete a você, com a graça divina, com a ajuda do Senhor, corresponder às expectativas desse chamado. Ou seja, desenvolver a sua salvação no temor do Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E agora, a graça nos habilita para a santificação, ela nos dá um novo coração, a mente de Cristo, toda a armadura de Deus. Agora, compete a cada cristão revestir-se de toda a armadura de Deus, combater o bom combate. Portanto, Cristo não vai combater, nós é que vamos combater com a graça de Cristo, com a ajuda de Cristo. Sem Ele, nós nada podemos fazer, nós não vencemos nada sem a graça e os recursos dessa graça. Portanto, a graça, ela é cheia de recursos, cheia de força, mas o cristão precisa, renegar. Olha as condições para que sejamos crentes: a fé, o arrependimento, negar-se a si próprio, né? Portanto, quando a graça se manifesta, ela nos habilita a dar essas respostas. A resposta da fé, a resposta digamos assim, de negar a si mesmo. E negar a si mesmo implica numa violência contra nós mesmos, contra o nosso eu. Ou seja, então, por isso, há um esforço que é exigido de nós. E tem o texto de 2 Pedro, capítulo 1, em que já no versículo 3 ele diz assim: Deus nos deu todas as condições para uma vida de piedade. Ele nos fez, mais adiante seguindo, ele nos fez participantes da natureza divina, nos deu riquíssimas promessas, e a partir daí ele usa pelo menos 2 vezes a exortação: esforçai-vos
depois. Portanto, o esforço é exigido do cristão que recebeu a graça, que recebeu todas as condições, que recebeu a graça de ser parte da natureza divina, tem todas essas ricas promessas. Compete a ele agora, e ele coloca 8 virtudes que devem ser nutridas a partir daí. Esforçai-vos, pois, para a fé, você acrescentar virtude, mais uma outra virtude, e assim sucessivamente até o amor, que é a suprema virtude. Portanto, a fé deve levar à esperança, que leva, consequentemente, ao amor. E isso, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a nós mesmos. Amar de maneira até mesmo sacrificial, a ponto de se fazer mártir. É algo, se eu fosse falar das parábolas do reino, por exemplo, o reino de... Deixa depois, aqui é muita coisa, né? Eu já fico animado, né? Já quero acabar com o programa logo na primeira fala, não dá, né? Tranquilo, eu gosto muito de ouvir o irmão. Agora vamos ouvir o professor Vinícius Correia, que é membro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e é ministra lá na Igreja Presbiteriana Independente de Pindamonhangaba. Irmão, o professor Vinícius, por que Jesus falou isso se o reino do céu se conquista pela fé? É pela fé, né? Pela fé, justamente. Esse é um ponto importante, até quando eu fui avisado que o outro debatedor seria o bispo Hildo Mello, eu já imaginei que esse debate teria muitas coisas semelhantes no nosso pensamento. Porque, para defender a força somente, teria que trazer um pelagiano ou um semi-pelagiano, pelo menos. Mas como trouxe o bispo Hildo, que é um arminiano consistente, o wesleyano, conheço o trabalho dele, já vi alguns vídeos, já ouvi bastante, eu imaginei que a gente teria alguns pontos comuns. E esses pontos comuns, por exemplo, essa questão da fé. A fé é o início de tudo mesmo. É a fé que Deus nos dá, essa fé, ela não só nos habilita, mas como ela nos constrange a agir em santidade. O esforço é uma consequência dessa fé. As boas obras que Ele preparou para que andássemos nela, é o que Efésios diz. Então, essa fé que Deus nos dá, que como o bispo disse, que nos habilita a ter uma vida em santidade, ela é confirmada pela vida em santidade, pelo esforço. Esse esforço não é o esforço que nós teremos méritos na salvação, não é isso que está sendo dito. O esforço da fé que nós estamos falando é o viver de acordo com a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos propõe, uma vida em santidade, uma vida em devoção, ajudar o próximo, entre outras coisas, são as consequências, não são causas da nossa salvação, mas são consequências. Então, é um tema bem complementar. Eu acho que o X da questão para nós hoje, e até que eu acho que é interessante para a nossa audiência, para aqueles que estão nos vendo hoje, é entender um pouco desse texto, que é extremamente mal interpretado hoje, e com razão, porque ele não é um texto fácil. Ele não é um texto para um membro de banco que não tem um conhecimento teológico, mas ouve a pregação e interpretá-lo, porque ele não vai conseguir. Tem que ter um conhecimento de grego, você tem que ter um conhecimento de hermenêutica, você tem que ler o contexto próximo do texto, você tem que ler o que vem antes, o que vem depois, ver as várias traduções, porque são várias traduções. Depois, se tiver um tempinho, eu gostaria de ler as traduções para a gente ver que há uma discrepância muito grande. Alguém está errado na tradução, não está todo mundo certo, porque é muito diferente. Uma coisa são sinônimos que se complementam, outra coisa é a discrepância que o texto traz. Até a versão que a matéria usou, achei a mais adequada, em minha opinião, quando eu fiz a exegese do texto, é a mais adequada da violência contra o reino de Deus e os violentos. Os violentos são aqueles que estão fazendo violência contra o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele não é conquistado pela violência, mas pela mansidão. Jesus fala para nós sermos mansos como ele, é o conselho que Jesus nos dá, é a ordem que nos dá para a salvação. Então acho que é interessante nós nos atermos à interpretação desse texto, que vai elucidar muita coisa e até desmistificar, porque tem muito crente que lê isso aqui e acha que a salvação depende dele, e que não depende da graça de Deus, não depende da fé, porque realmente algumas traduções elas carecem bastante de uma interpretação mais adequada. Faremos o seguinte, no próximo bloco a gente já vai ouvir o irmão com as traduções, com a comparação de traduções, com a interpretação sua do texto. Sim. E depois a gente ouve o bispo. Afinal de contas, não é preciso nenhum esforço para se obter a salvação? Enfim, próximo bloco. Muito bem, vamos lá. Professor Vinícius Correia, queria que o senhor fizesse agora um apanhado das traduções, eu sei que o senhor fez, né? Das traduções desse versículo difícil de Mateus 11:12.
Olha, vamos iniciar pela Almeida Revista Atualizada de 1993. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. E já na nova versão internacional do ano 2000, diz assim: o reino dos céus é tomado à força. Na Almeida Revista e Corrigida, tanto a de 68, 69 e de 95, diz: se faz violência ao reino dos céus. Já na Almeida Português Contemporâneo, o reino dos céus tem sido assaltado com violência. E a nova tradução linguagem de hoje, do ano 2000, o reino dos céus tem sido atacado com violência. E o sujeito ativo, que é a identidade daqueles que tomam o reino, a NVI traz pra gente os que usam a força, a Almeida Revista Atualizada, os que se esforçam, e a Almeida Português Contemporâneo e a nova tradução linguagem de hoje, os violentos. Então, assim, até na porcentagem aqui, a tradução que mais se encaixa é que se faz violência ao reino de Deus. Qual seria a tradução que você faria? Eu traduziria dessa forma mesmo, que seria: se faz violência ao reino de Deus e os violentos se apoderam dele, no sentido da perseguição à igreja. Então não tem nada a ver com salvação? Esse texto não está ligado à salvação. Por quê? Porque a gente vai observar, tem a ver com salvação no sentido da igreja estar sendo perseguida, mas não está claramente tratando sobre soteriologia aqui. É uma coisa que nós deveríamos até observar, porque se a gente for observar o que tem no contexto, a gente vai encontrar no próprio Mateus 10, versículo 7, diz assim: pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, tá? Avisando, é o aviso sobre isso. Porém, o próprio Jesus advertiu: eis que envio como ovelhas ao meio de lobos. 10:16, está dizendo isso. E ainda diz assim no 17: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. 10:22 está dizendo assim. Então Jesus ele já está anunciando a perseguição à igreja. Que aqueles que estivessem ligados a Cristo, aqueles que estivessem pregando a mensagem do reino, estivessem anunciando o reino de Deus, seriam perseguidos. E depois a gente vai observar que toda essa profecia de Cristo, todo esse aviso, essa alerta de Cristo, ela é cumprida. Em Mateus 12:2, os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Então já vem a perseguição, falando que os discípulos estão trabalhando no sábado, uma acusação contra eles. E depois Mateus 12:14 diz assim: os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Então, tanto o contexto como o pós-texto, ele trata sobre a perseguição do reino. Essa perseguição que está sendo anunciada. E João Batista, ele é o ser temporal dessa questão. Por quê? Até ele profetizou o Antigo Testamento e a partir dele o reino do céu estava sendo anunciado e também perseguido. Então ele está no meio desse pensamento. Então, só para eu passar a palavra para o bispo, traduz com as suas palavras todo o versículo. O que é que Jesus disse? Jesus estava dizendo assim que aqueles que fazem violência, os homens maus, Herodes, no caso que queria a cabeça de João Batista, até mesmo aqueles que o crucificaram, iriam perseguir o reino de Deus. Iriam perseguir a mensagem do reino de Deus e aqueles que estivessem sendo portadores dela. Mas Jesus falou que se apoderam do reino. Se apoderam da obra terrena, se apoderam desses homens. Não tem a salvação? Eu não consigo enxergar essa soteriologia no texto. Bispo Hildo, o senhor é um exegeta. Eu respeito muito a posição do Vinícius, sei que essa posição é partilhada por muitos reformados ou calvinistas, mas ela entraria em contradição, Vinícius. Acompanha o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O reino de Deus não vai ser apoderado pelo mal. Então a gente entraria num outro problema teológico aqui, se você leva adiante esse ponto de vista. Na minha opinião, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, o mal se levanta contra a igreja, mas quem se apodera do reino, né? E aí esse a se apoderar é algo que Deus vê como uma virtude daqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar.
e que se esforçam. Eu compartilho desse contexto maior que você cita. Eu ia citar, você fez bem em citá-lo, mas embora você tinha conclusões diferentes. Se há perseguição, eu fui lá no capítulo 10, eu percebi exatamente que há esse contexto, até ele une, ora depois disso, quer dizer, até esse discurso de Cristo é conectado com o que vem a seguir. A descrição da própria perseguição, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio do matador, no meio de lobos. Vocês serão odiados por todos. Eles vão matar vocês vão ser perseguidos, né? Vocês têm que carregar a cruz. Quanto esforço não está sendo requerido daqueles que almejam o reino. Então você pode olhar para essa ótica. É claro que você está tentando puxar a sardinha para a sua brasa, mas é mais natural e faz mais sentido com a ideia. Pensa bem, Vinícius, comigo. Eu não estou querendo assim ganhar debate nenhum. Eu estou querendo pensar aqui alto com vocês. A ideia que cai melhor é a seguinte: ele está falando no contexto de perseguição, os cristãos estão sendo perseguidos, tem que carregar a cruz, tem que negar a si mesmo, está tudo isso dentro do contexto. Você tem que carregar muito esforço por parte de um cristão. É claro que todo esse esforço sem a graça não seria possível, mas pela graça somos capacitados, o Senhor está conosco, que estarei convosco todos os dias. Estou enviando vocês, mas eu estou com vocês, eu dou graça para vocês, sabe? Nenhum fio de cabelo, todos os fios de cabelo são contados, não cai uma folha da árvore, sabe? Está dentro de um plano maior, eu estou com vocês, faz parte do projeto e exige-se do cristão o quê? Perseverar até o fim, confiar em Cristo firmemente até o fim. E isso realmente faria mais sentido, de que esses cristãos, deles está sendo exigido uma fidelidade, um compromisso a ponto de um amor a Cristo sacrificial, a ponto de se tornarem mártires, e ser-me-eis mártires, e ser-me-eis testemunhas. Recebereis poder para isso. Deus dá poder, capacita, mas aí o esforço é exigido. Pega o apóstolo Paulo, eu faço questão de ler esse texto, porque eu acho que ele elucida muito. Quer mais apóstolo da graça do que Paulo? Não tem, né? É o que mais falou sobre o assunto da graça. Dá uma olhadinha nesse texto, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23. Vou ler até o 27, mas a gente podia entrar até no capítulo 10 para ver como que está dentro desse contexto. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. A ideia de cooperador é muito interessante aqui. Veja só, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Então, que comparação ele está fazendo aqui? Que esforço um atleta tem que fazer? Quanto ele tem que restringir em termos de negação dos seus apetites, né, para alimentação, regime, dieta, corrida, exercício? E ele diz: correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém incorruptível. Do que fala ele? De salvação, de reino dos céus. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo. Olha a violência que ele faz contra si mesmo. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, eu poderia seguir, e ele entra no capítulo 10, que só muda capítulo 9 para 10, é só para facilitar a localização, mas o contexto é o mesmo, e onde ele vai dizer assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Olha, aquilo que aconteceu com eles aconteceu por nosso exemplo. Os judeus, como eles pereceram no deserto por causa da prostituição, por causa da incredulidade, que vocês não incorram no mesmo erro. Eles comeram do maná, beberam de uma só fonte de vida espiritual, mas o Senhor não se agradou da maioria deles, razão porque pereceram no deserto. Quem está em pé, cuide para que não caia. Portanto, os salvos, uma vez salvos e agraciados, devemos o quê? Dar o devido fruto de arrependimento, devemos nos disciplinar, devemos perseverar, devemos vencer, porque é só aos vencedores que será realmente conferida a coroa da vida. E cuidado para que ninguém roube a sua coroa, é o que diz o Senhor Jesus em Apocalipse. As cartas do Apocalipse estão lá, cheias de advertências dessa natureza. A palavra volta para o professor Vinícius. Esse esforço eu até consigo concordar com o bispo, no sentido de que para estar no reino do céu é exigido esse esforço, mas esse esforço é uma consequência da fé que Deus deu. Eu vou ler o texto aqui de Efésios 2:8
a 10, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O texto em questão, o nosso texto em questão, ele tem uma ligação forte com esse texto quando nós vamos interpretar, e com outros textos da palavra de Deus também, que é o caso de Zacarias 4:6, que diz: e respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todo esse esforço, tudo isso das pessoas que estão se apoderando do reino de Deus, a perseguição está sendo dita e concordando com o bispo no sentido de que pode haver a possibilidade de estar falando sobre salvação, tudo isso é obra do Espírito Santo. O homem, ele tem uma participação, digamos assim, passiva. O Espírito Santo que conduz o homem a esse estágio. Então, o bispo até falou um pouco sobre perda da salvação, ele deu uma deixa para isso, mas nós vamos observar que quem nos preserva é o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Então, essa chance nós não temos. E nós devemos entender que esse esforço que nos é requerido é Deus falando com os homens, e que nós devemos mesmo tomar cuidado para não cair, porque nós somos falhos, a nossa natureza pecaminosa, ela volta e meia, ela aparece. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos tropeçar em algum momento, mas eu não acredito nessa apostasia total que o bispo trata. Eu acredito que talvez isso seja um perigo para o cristão, para ele se afastar dos caminhos do Senhor, de desfrutar as bênçãos que Deus tem para ele. Então, essa advertência de Cristo com relação à perseguição do reino e com relação a esse esforço, ele está falando isso, mas nós temos que ter a consciência de que quem tem fé, e essa fé dada por Deus, e quem tem certeza dessa salvação, as consequências dessa salvação serão sempre as boas obras que Ele preparou para que nós andássemos, que o Espírito Santo vai estar sempre em nós, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, nos levando patentes diante de Deus, para que nós possamos se arrepender, porque se fez tem espantalho para os dois lados, e se fez um espantalho que o calvinista ele vive uma vida desregrada, porque uma vez salvos para sempre, mas não é bem isso. O selo da nossa salvação é o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo está em nós, não há espaço para o pecado. O pecado ele aparece, mas o Espírito Santo ele nos corrige. Então, quando nós observamos esses espantalhos, a gente vê que vem de pessoas que não têm conhecimento bíblico, não é nem teológico, é conhecimento bíblico, porque não dá para imaginar uma pessoa que se diz serva de Cristo e não se parece com ele. Então, esse é o ponto que eu gostaria de tratar. Bom, agora a gente vai aprofundar algumas coisinhas aqui. Bispo, queria saber do senhor, eu sou um dos seus fãs em carteirinha, apito, boné e bandeirinha. Eu gosto demais de ouvir o senhor falar, porque o senhor tem o dom de transformar tudo em sermão. E bom sermão. O senhor já pregou na minha igreja e eu não me esqueço de nenhuma das suas palavras naquele sermão. Faz 2 anos que o senhor pregou lá e eu me lembro nitidamente de tudo. Agora, quando o senhor falou sobre o esforço que a Bíblia requer do crente e tal, eu fiquei pensando aqui, então Jesus foi meio assim, porque meio marqueteiro, né? Ele falou assim, vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na sua descrição não tinha nada de suave nem de leve. Então vamos tentar ajudar nesse sentido. O jugo de Jesus é suave e leve, porque ele vem ao nosso encontro, ele nos ama. Ele nos ama, ele se doa totalmente a nós. E ele nos conquista, ele nos cativa pelo amor. O amor de Cristo nos constrange. E ele, pelo seu Espírito, derrama em nós o seu amor. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então a gente fica apaixonado por Jesus. A gente fica devedor a esse amor. Ele conquistou a gente. E eu vou falar do ponto de vista de uma pessoa apaixonada. Eu me apaixonei quando eu tinha 16 anos de idade, passado 3 anos de namoro. A filha de um pastor, era pastor lá em Santo Ademar, onde eu me converti, e ele que me batizou. E 3 anos depois ele foi designado para uma outra igreja no extremo leste, para Cangaíba. Eu tinha que pegar 3 conduções para chegar lá.
Gente, eu vou dizer para vocês que, para mim, 3 conduções não eram nada, não significavam nada. E eu sei de gente, o meu filho há pouco tempo estava namorando alguém que morava em Ipatinga, ele é aqui de São Paulo, e ele ia para lá e não fazia, né? Quando você gosta de alguém, quando você está apaixonado, você faz pouco caso da distância. Aquele esforço, é esforço para quem não está apaixonado, mas quando a pessoa está amando e está apaixonada, tem uma outra dimensão. É leve e é suave. Principalmente também porque é jugo com ele partilha esse jugo conosco. Portanto, ele se torna leve e suave porque ele promete estar conosco, ele está conosco pelo seu Espírito, ele nos ajuda. Eu vou contar uma coisa que talvez possa não ser bom para outras pessoas, porque podem não acreditar, é uma questão de uma experiência pessoal. Eu vivia cheio do Espírito Santo, muito jovem, pregando em minha igreja, e eu não sabia que provações eu enfrentaria a seguir. Mas mesmo sem saber, eu tive uma experiência no final de um culto que não acabava. Eu dirigia um culto de jovens, e aquele culto não acabava, e terminamos aquele culto, querendo encerrar, pegar a palavra para encerrar. Tínhamos mais ou menos uns 40 jovens ali reunidos, e os cânticos não acabavam. Mas aí eu sou de uma igreja histórica que tem uns elementos de avivamento pentecostais. Eu tive uma visão de Deus. Eu nunca tive muitas visões. Talvez seja a única visão que eu me lembre de olhos abertos, acordado. Eu já tive alguns sonhos. E nessa visão eu estava subindo uma escadaria íngreme, dificílima e cansado, fatigado, querendo desistir, querendo falar para baixo todo santo ajuda. E nisso o Senhor estava lá em cima, e ele me animava. Ele dizia: eu tô com você, eu tô te vendo, eu tô acompanhando, você não está sozinho, vem. Ele me animou. Então eu entendo que há um esforço muito grande que é exigido de nós. Temos que carregar nossa cruz, temos que negar nós mesmos. Sem santificação ninguém verá o Senhor, mas o Senhor nos capacita, está conosco todos os dias, e pelo seu Espírito Ele nos impulsiona. E cheios desse amor, a gente enfrenta o nosso próprio martírio, se for assim necessário, mas com uma graça capacitadora muito tremenda. Então eu poderia citar alguns versículos aqui, ou você quer que eu deixe para depois? Não, pode citar, vai. Sobre a questão do esforço, né? Esse texto de Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E Lucas, outro texto: esforcem-se para entrar pela porta estreita, né? Nesse contexto, fala porfiai, lutar, buscar, correr, é como aquilo do atleta, sabe? A graça se manifesta, mas você tem que valorizar. Aquela parábola que eu citei do reino, o reino de Deus é como alguém que descobre a pedra de supremo valor. Ele vende tudo que tem. Veja que a apropriação dessa pérola, existe uma abnegação de tudo mais. Eis que tudo deixamos e te seguimos. Abandonamos as redes e te seguimos. E não há quem tenha deixado pai, mãe, casa e tal, e que não receba. Há um galardão, há um esforço, digamos assim, da parte, há uma disposição, mas só propiciada pela graça divina. E aqui você vai encontrar isso. Esforce-se para entrar pela porta estreita. E se o caminho é estreito, é porque é difícil e porque exige realmente esforço. Por isso a descrição do capítulo 10, daquelas perseguições, daquelas lutas, de sermos enviados como ovelhas para um matador. Porque lhes digo que muitos tentarão e não conseguirão entrar. Então veja que não é fácil. Apertada, estreita é a porta, o caminho. Empenhe-se para ser, agora já estou em 2 Pedro 3,14. Empenhe-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis, né? Bom, eu citaria, eu poderia ler o capítulo 11 inteiro de Hebreus, mas não dá. Vou só citar esse versículo 34, que os heróis da fé apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. E por aí vai. Desenvolver a vossa salvação. Isso, então o esforço com a graça e com o amor de Deus, ele fica mais suave e tranquilo. Bom, professor Vinícius, eu tenho uma pergunta para o senhor também, e depois o senhor pode comentar tudo isso. Perfeito.
questão é a seguinte, o senhor falou que a fé é que é o start, certo? Mas pelo que eu ouvi, todas as vezes que o irmão falou sobre a questão da fé e do esforço, o esforço é consequência da fé. Queria que o senhor explorasse isso, porque o bispo deixou muito claro que o esforço é consequência da fé nos seguintes termos. Deus me dá a fé, na medida em que a graça dele me conquista, eu me apaixono, mas a partir daí eu é que tenho que fazer as coisas. Para o senhor, eu tenho a impressão que não é bem assim. A fé vem e quando eu vejo, já estou fazendo o que Deus espera de mim. É isso? Isso. É natural. Eu gostaria de aproveitar para ler um texto que eu gosto bastante para ilustrar essa questão, que é Lucas 18, de 11 a 14. O fariseu dizendo: jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então é uma colocação muito importante essa, que esse esforço ele só pode ser consequência da graça, porque o judeu aqui estava batendo no peito que ele jejua, estava batendo no peito das coisas que ele faz, e ele não desceu justificado. Se a obra fosse justificadora aqui, ele desceria justificado, e o publicano não, porque o publicano, o que ele mostrou? Ele se mostrou como um maldito pecador, como todos nós somos. E ele sim foi justificado. Então, observe o link da fé. É a fé que vai produzir naquele publicano depois as suas boas obras, aquilo que ele não conseguiu produzir até aquele momento, mas o coração dele foi aberto pelo Espírito Santo de Deus e ele conseguiu entregar para Deus uma declaração verdadeira, sincera do seu coração, e Deus viu isso. Então vamos descer alguns detalhes. Vamos. O bispo Hildo falou assim: não, a gente tem que renunciar a si mesmo, que é uma coisa muito complicada, até porque vai na contramão violentíssima da nossa cultura contemporânea. Converse com uma psicóloga, né? Eu tenho essa curiosidade de saber como é que os psicólogos cristãos se vendem, porque a psicologia é eu vou usar uma palavra muito forte, tá? A egolatria elevada ao último grau. Quem interessa é você. Quem gosta de você é você, quem interessa é você, a solução está dentro de você. É bem assim, né? Na psicologia e tal. E Jesus vem e fala assim: quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Variam as versões. Essa renúncia, esse negar-se a si mesmo, no século XXI, né? Com tudo dizendo, você é a coisa mais importante que interessa para você, é resultado natural da fé? Ou a pessoa tem que, sei lá, tem que se mutilar, tem que se... Talvez esse seja um dos grandes motivos que a teologia calvinista e as doutrinas da graça no Brasil hoje tem crescido e ganhado adeptos. Por quê? O homem por si ele não consegue. É o que o irmão acabou de dizer. A psicologia trata isso também. O homem por si ele não consegue se justificar, ele não consegue se manter de pé para não cair, ele não consegue negar a si mesmo. Se nós não acreditarmos que tudo isso é uma obra do Espírito Santo internamente, fazendo com que esse homem ele mude de conduta, ele deixe os erros do passado, deixe o adultério, deixe a bebedice, deixe a glutonaria, deixe todos os outros pecados de todos os âmbitos, nós não conseguimos mais acreditar no ser humano. Hoje a gente vive numa sociedade desacreditada do ser humano, que o ser humano ele faz muitas coisas ruins e a psicologia trata o homem para inflar o seu ego. E a teologia reformada, e também a arminiana, não discordo disso, vem na contramão dessa lógica. Uma vez que mostra que esse homem ele é incapaz de fazer o bem, ele é incapaz de se voltar a Deus, mas somente através do novo nascimento. Até quando Jesus falou para Nicodemos se espantou com o novo nascimento, mas o novo nascimento é isso, você nasce de novo. Porque o antigo homem, ele é esse homem da psicologia, esse homem que só pensa em si mesmo, se envaidece, não consegue negar a si mesmo, não consegue tomar essa cruz e seguir a Cristo. Do contrário, ele escarra na cruz de Cristo, esse homem. O homem natural, ele não consegue se voltar a Deus. É somente através da fé que nos é imputada pelo Espírito Santo de Deus e a ação do Espírito Santo continuamente em nós. O Espírito Santo movendo a nossa vontade a todo momento, ele nos fazendo renunciar àquilo que é... Porque o pecado, ele traz prazer para o ser humano.
Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Mas o pecado é bom. E como que eu vou me livrar de algo que é bom para mim? Geralmente a gente quer o que é bom. A gente busca uma melhor condição social. Nós buscamos, talvez, um melhor convívio com os amigos os melhores. Ninguém quer aquele amigo chato, ninguém quer aquilo. Então, o que nós vamos buscar muitas vezes, a igreja está cheia de gente chata. A igreja está cheia de gente que muitas vezes a gente até fala pior que as pessoas do mundo. E o que nos motiva a continuar nessa instituição? O que nos motiva é o Espírito Santo tratando em nosso coração e mostrando que a gente também tem problemas, que a gente também é ruim. Então, dentro desse pensamento psicológico, eu não sei como os psicólogos cristãos se portam diante disso, mas sempre quando alguém pede conselho com relação a pecado, eu falo, só o Espírito Santo de Deus. Você não tem capacidade para lutar contra ele. Muitos jovens que me procuram falam que sou viciado em pornografia. O que eu faço? Eu falei, primeira coisa, usa o computador na sala, perto de todo mundo, com movimento, que são as medidas cabíveis para o ser humano. E ora a Deus, só o Espírito Santo vai te livrar disso, porque é uma coisa que você gosta. Se você não gostar, você não estaria fazendo. Então a sua vontade, ela só consegue ser sucumbida quando o Espírito Santo de Deus, ele faz essa transformação em que você vai olhar, ao invés de você olhar a pornografia, você vai olhar um site de teologia, você vai estudar, vai lá no Facebook, vai debater com os amigos, vai conversar sobre as coisas de Deus. É somente a obra do Espírito Santo. Nós não conseguimos. Não é possível. Eu tenho que chamar um intervalo. Na volta a gente continua, inclusive com as opiniões que estão no site. O Luiz Carlos, de Praia Grande, de São Paulo, crê que para se conquistar o reino dos céus é preciso executar um conjunto de procedimentos escritos na Bíblia Sagrada. E para a execução desses procedimentos é necessário haver esforço de quem quer obter essa conquista. O senhor resumiu esses procedimentos, né, bispo? O senhor falou que precisa se arrepender, depois precisa crer no sacrifício do Senhor Jesus, depois precisa negar-se a si mesmo, né? Carregar a cruz, perseverar até o fim. É complicado ser salvo, hein? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Se o teu olho te faz pecar, corta, arranca, joga fora. Se sua mão te faz pecar. Portanto, eu vejo que há muita coisa exigida de um cristão, possibilitada pela graça divina, porque Deus, o que pede, Ele também concede. Mas e o ladrão na cidade? Não, nesse caso, o que pôde ser exigido dele naquela condição, que seus braços e pernas estavam amarrados, foi que tivesse a fé. Nós cremos que a fé, ela é a condição básica para a salvação. É claro que aquele que crê em Cristo torna-se uma nova criatura, torna-se um filho de Deus. Deus não nos deu apenas poder de sermos chamados filhos, mas feitos filhos. O seu Espírito vem a nós. Então é uma fé que nos capacita, que nos dá todas as armas, a armadura de Deus para vencer essa batalha, porque nós somos chamados, porque não podemos ter a ideia de que a fé é uma coisa assim, a conversão é uma coisa de alguém que está no seu sofá, belo e folgado. Agora eu creio e naturalmente, tranquilamente e suavemente vou ser conduzido para o céu. Eu tirei essa frase de um texto a respeito desse tema, escrito por um calvinista, né? Então há que se parabenizar os calvinistas que chegam a essa conclusão de que realmente, né, a fé ela é habilitadora e exigente, porque ela concede graça, e a cada uma das graças recebidas corresponde uma obrigação humana. Uma obrigação. Se você recebe, né, quem muito é dado, muito é requerido. Então, quem mais recebe graça, quem mais recebe talentos, digamos assim, recebe uma responsabilidade correspondente ao tamanho do talento recebido. O que recebeu um talento deveria corresponder 100% a ele e ir para 2. Veja que ele enterra o seu talento. O que talvez nós discordemos entre calvinistas e arminianos é que, para um calvinista, o talento dado implicaria necessariamente em uma tarefa cumprida, porque pelo Espírito ele seria compungido, ele seria levado, a graça seria irresistível e teríamos que ter o resultado esperado quando Deus concede uma graça. Mas o arminiano vê a parábola como ela se apresenta, porque Deus
ao dar um talento, uma graça, não vai ficar uma marcação cerrada sobre o indivíduo que recebe essa graça. Ele dá com a graça a responsabilidade e ele tem a permissão de enterrar o talento, e Deus não vai impedir que ele enterre o talento. Há muitas advertências, cuidado para que ninguém roube a sua coroa, persevera até o fim. Olha, se você está morno, né, arrepende-te, volta às primeiras obras, porque senão vou vomitar, né? Então há muita advertência, há muita ajuda de Deus para a gente chegar até o fim, mas ele não vai fazer o que nós devemos fazer. Ele nos capacita e Deus não assume o controle e a gente abdica desse controle, digamos assim, e não temos mais nenhuma participação. Não, nós ainda continuamos podendo resistir ao Espírito Santo. Portanto, diz, se você ouve hoje o Espírito Santo, tem essa graça, não resista. Não faça como os fariseus que sempre resistiam ao Espírito Santo, como está nas Escrituras Sagradas. Deus, ele não torna a gente um robozinho. Então ele dialoga com a gente, ele respeita aquele ser que ele criou, que foi conferido a ele uma capacidade, até uma autonomia, e Deus quer esse relacionamento. Então o que eu quero dizer com isso é que uma graça recebida corresponde a uma obrigação, e essa obrigação temos a ajuda de Deus, mas Deus não vai fazer ela no nosso lugar. Paulo vai ter que dizer no final da sua vida: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. É claro que tudo isso propiciado pela graça divina, não como aquele fariseu que estava querendo dizer assim: eu não preciso da graça, eu não preciso de Cristo, eu não preciso da fé, eu faço e aconteço. Quando Paulo diz eu fiz isso, eu venci, eu completei a carreira, ele só pode estar dizendo isso possibilitado pela graça. Ele sabe que sem Deus ele nada poderia ter feito. Como é que o irmão professor Vinícius entende a ideia do porfiar por entrar pela porta estreita e tal? Se tudo é obra da graça, o homem não precisava se esforçar para nada, não é? Não, ele tem que se esforçar, essa é a consequência. É porque, assim, a Bíblia para nós, a linguagem que Deus faz, ele está falando com os homens. Certo. Nosso conhecimento é limitado, nós não temos a mente de Cristo, nós não temos conhecimento de Deus para saber quem são os eleitos, quem não são os eleitos. Então a mensagem do Evangelho tem que ser essa mensagem mesmo, tem que ser uma mensagem que desafia o homem, uma mensagem que muitas vezes até põe um certo medo no homem com relação a isso, porque nós não sabemos quem é o eleito. Então deixa eu ver se eu entendi o raciocínio. A ideia é a seguinte: a gente fala, exorta o esforço, mas só vai se esforçar quem for eleito. Justamente. A pregação do Evangelho, ela é feita e os eleitos, eles vão responder positivamente a isso. Deixa eu pedir ao irmão, você está com a Bíblia aí, não? Não sou. Não, o senhor está com a Bíblia aí? Lucas 16, eu anotei aqui, de memória, mas eu não tenho certeza se tem a ver com... É um correlato. É um correlato? Dá para o senhor ler para mim? Sim, Lucas 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. É a sua versão qualquer? Esse me pegou agora. Eu acho que é atualizada. É a revista atualizada. E aí, professor? Mas esse esforço... Aí ele não está falando de perseguição. Não, esse não. O correlato não fala sobre isso. O texto em questão sim falava sobre perseguição. O correlato está falando sobre esse esforço mesmo para entrar no reino de Deus. Esse é soteriológico totalmente. Mas esse esforço nos é requerido. Não significa que, por não termos capacidade, que nós não temos necessidade de fazê-lo. Porque Deus é Deus. É princípio de soberania. Se Deus ele é soberano, ele manda e o ser humano tem que obedecer. Tenha ele capacidade ou não, ele tem que obedecer a Deus. Essa é uma das coisas que, para se entender o calvinismo, é preciso entender um pouquinho disso. Porque se a gente for observar, vou até fazer uma ilustração. Jesus, ele pregava o evangelho e ele ordenou pregar o evangelho a toda criatura. Mas Jesus era um ser presciente. Ele sabia que muitos daqueles que ouviriam o evangelho não creriam. Teve sinceridade da parte de Jesus? Teve. Jesus foi sincero, mesmo sabendo que aqueles não se converteriam, não viriam. Se a gente for falar que o calvinista não é sincero apresentando o evangelho, porque existem eleitos e não eleitos, a gente vai ter que dizer que Jesus também não foi sincero na apresentação. Acho que aí não. Porque é muita má vontade. Mas porque tem muita gente que usa esse argumento até... É bom pra gente quebrar uns espantalhos, né, no programa, que o programa tem uma boa audiência,
que tanto no arminianismo como no calvinismo existem os eleitos. A diferença é a questão da graça preveniente e da presciência. Então, tanto o arminiano prega para ímpios como prega para pessoas que serão justificadas. Não, e o calvinista, quando prega com paixão pelas almas. Sim. Ele ama as almas. Quando eu prego na minha igreja, eu prego crendo que todos são eleitos. É lógico. Apesar de haver pessoas que não são. Tem um teólogo da IPI, esqueci o nome dele agora, Alfredo Borges Teixeira. Ele falava assim, no Brasil nós temos uma síntese das duas correntes muito positivas. Quando nós oramos, nós somos todos soberanistas. Senhor, quebra o coração dele, abençoa, salva, não sei o quê. Mas quando a gente prega, nós somos todos arminianos. A gente quer convencer a pessoa a se converter, né? Pela força da argumentação. Bom, o Claudinei Rodrigues, da capital paulista, diz assim: é claro que é pela força do jejum, da oração e da consagração, como Yeshua nos ensinou. Esse aqui eu já li. Rodrigo Nogueira: o reino dos céus se conquista pela força e pelas obras de Deus. A salvação é somente pela graça, e o instrumento pelo qual nós a recebemos é unicamente a fé, a qual inclusive é dom de Deus. Para conquistar a salvação, o único esforço humano realizado foi o de Cristo na cruz. Ele é que conquista, mantém e consuma a nossa fé até o fim. É claro que devemos andar nos caminhos do Senhor e confirmarmos se nossa fé é verdadeira com frutos que glorifiquem a Deus. Mas até a nossa dedicada perseverança é realizada na garantia de que Deus nos preservará para sempre. Assim, o novo crente verdadeiro não tem menor garantia do reino dos céus do que um crente que já se encontra no paraíso. Só a Deus glória. Saulo de Tarso Rodrigues Lima, de Farias Brito, lá no Ceará. Farias Brito é a cidade dele. Na carta de Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Foi unicamente isso que fez o ladrão na cruz nos últimos instantes de sua vida ser salvo. Ele creu. Na terra de Canaã entraram os que tinham fé. Do mesmo modo entrarão no céu aqueles que depositam sua fé no Senhor Jesus. Pela força todos iremos para o inferno. A força do pecado, da escravidão. Porém pela graça e misericórdia, fé, triunfaremos nos céus. Tá certo, Saulo, só lembra o seguinte: o ladrão da cruz, ele creu, mas ele deu testemunho público da sua fé, não foi? Sim. E o que seria dele se pudesse descer daquela cruz e ainda ter mais alguns anos de vida? Deveria ele negar a si mesmo, ser batizado, perseverar nas boas obras, porque fomos salvos para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Portanto, ele deveria se santificar, né? Porque uma vez que somos salvos para a santificação. Porque esta é a vontade de Deus, né? Então não é assim, eu creio e acabou, agora vou viver a minha vida do Não, mas aí, jeito, né? até o professor Vitor, o Tiago fala: você crê? Que legal, você está em boa companhia. O que o Tiago fala? Até o diabo crê. O diabo crê e treme ainda, coisa que muitos crentes às vezes não têm o temor de Deus mais, né? Não tem o temor de Deus. Midian Silva Oliveira, de Batalha, lá nas Alagoas: o reino de Deus se conquista pela fé e esforço. João Batista diz que o reino de Deus é constituído por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Pela fé, é claro, os dois andam juntos. Amém? Foi Jesus. Foi Jesus falando, foi João Batista. Vamos ver o que as pessoas que foram entrevistadas pela repórter, como é que elas responderam a pergunta teu. O reino dos céus, para você, ele se conquista pela força ou pela fé? Pela força e pela fé, porque eu preciso de força, né? Essa força vai vir até mesmo através da minha fé, porque são muitos obstáculos, empecilhos, lutas, e se eu não tiver fé, eu não vou ter força. Eu vou adquirir essa força através da minha fé para eu vencer e até mesmo chegar até o reino dos céus. Então, o problema da palavra conquista traz uma dificuldade, porque conquista vem acompanhado com um esforço, e aí você conquista. O problema é que as escrituras deixam que o crente não conquista, o crente recebe como um presente, como uma graça. Então isso acontece pelo meio da fé. Ele tem fé em Cristo Jesus, e é como se desse um presente: olha, toma aqui a salvação, você não merece. Então, pensando, claro, do lado de conquista, de receber, eu creio que o cristão, ele recebe, ou ele conquista pela fé em Cristo Jesus, mas não é uma conquista que ele busca através dos seus próprios esforços, ele recebe por meio da fé em Cristo Jesus. É um concílio entre os dois.
tanto a força como a fé, elas geram uma capacidade para nós sermos salvos. A Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. As obras são alguma coisa físico e a fé é uma coisa espiritual. A força ela é usada para as obras e a fé ela é usada para salvar espiritualmente. Eu acredito que é os dois juntos. O próprio Senhor Jesus, ele fala que desde os tempos antigos tem se conquistado o reino dos céus com violência, mas a gente tem que saber interpretar a palavra e é força. Fé sem força não dá, e força sem fé, sem objetividade, você não consegue nada. Então, a conquista do reino dos céus e as nossas conquistas terrenas tem que ser os dois aliados, fé e força juntos. Eu acho que é ambos. A força não no sentido de violência, mas força de você ter zelo pela palavra de Deus, ter zelo pelas escrituras. Se você pegar no Velho Testamento, o povo de Israel tinha que cumprir os mandamentos, cumprir o que Deus tinha falado através dos profetas. Então você tem que ter esse zelo, eu vejo dessa forma. E a fé é um dom de Deus. Então acho que é ambos, não difere. Bom, Thaís Menderick, ela mora na Holanda. A salvação é pela fé apenas. O evangelho do reino de Deus, de Deus, sim. Temos que depois ser salvos pela fé. Nos esforçamos para pregá-lo, para que mais pessoas possam crer e ser salvas. Ô Thaís, está meio truncada a sua mensagem, desculpa, tá? Mais um ósculo santo aí para a irmã da Holanda. Vanderlio Baldo, ele mora na Bahia, na cidade chamada Nordestina. Por um pouco de cada força sem fé, não muda em nada a sua força de vontade, não cria fé, mas as duas juntas, o cabra vai direitinho para o céu, mas jejuando e orando. Calvinista jejua? Eu não tenho esse costume do alimento, mas de algumas coisas eu tenho esse costume, mas nunca mudou essa conduta, foi sempre assim. Eu ouço alguns calvinistas dizendo que jejuam, outros dizem que não. Tem até alguns textos favoráveis, outros contrários. Eu não vejo problema nenhum em jejuar. Mas aí o jejum é com qual finalidade? Agradar a Deus. Agradar a Deus? Mas o que Deus lucra com eu ficar sem comer? Porque a palavra de Deus, ela traz o jejum como uma prática cristã. E quem faz isso faz a fim de agradar a Deus. Sempre quando alguém me pergunta, eu devo jejuar? Eu falo, desde que não seja barganha com Deus. Você não quer, vou jejuar uma semana porque eu quero aquilo. Pode fazer isso. Você vai estar agradando a Deus, você vai estar mortificando a sua carne, né? Vai deixar algo que você deseja, algo que você gosta, em prol, entregando isso para Deus, né? Eu acho que o sentido do jejum é esse. É você se abster de algo, não é só comida, não. O jejum, eu não entendo o jejum como comida. O jejum, por exemplo, Facebook. Tanta gente hoje precisa fazer, eu inclusive preciso fazer um jejum de Facebook. Daí o tempo que você está de jejum, o que você vai fazer? Ler a palavra de Deus, ler algum livro, orar a Deus. Como é que você vê o jejum, bispo? Como um exercício espiritual. Ele faz parte daquilo que o apóstolo Paulo fala sobre aquela comparação do atleta, né? E ele coloca isso no contexto em que ele segue dizendo, eu mortifico o meu corpo, né? Porque a carne milita contra o espírito, e isso é uma batalha que se vê dentro da vida de um cristão. Por isso é dito ao cristão, o apóstolo Paulo no capítulo 8, ele diz assim, não andemos na carne, porque quem andar na carne, ele vai acabar morrendo, ele vai morrer espiritualmente. Isso é dito aos cristãos. Os cristãos precisam andar no espírito, né, para mortificar as obras da carne. Ele precisa aí vai para Hebreus capítulo 12, né, no comecinho ali, nos primeiros versículos, você tem que se desvencilhar de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Então, é um exercício de domínio próprio também, e eu acho que ele dá eu vou colocar o termo assim, garimbada, né? Ele dá uma reforçada na nossa oração. A gente vê muito no momento de contrição, no momento de luta, no momento de pressão, quase que um jejum natural acaba acontecendo. A gente começa a perder o apetite, a gente começa a ficar concentrado. Então, isso desde os dias do Antigo Testamento até nos dias do Novo Testamento, o jejum, ele ajuda a gente a estar mais próximo de Deus. Não deve ser prolongado demais para Satanás não se aproveitar, né?
Porque aí veja que Satanás se aproveita do jejum prolongado de Cristo para tentá-lo no final. É claro que ele percebe que quando estamos famintos e debilitados fisicamente, estamos mais à mercê das tentações. Mas há um grau onde a gente pode ir com o jejum que ele vai nos fortalecer espiritualmente, onde vamos estar mais próximos de Cristo, onde vamos estar mais desapegados das coisas desse mundo. Então é um exercício, assim como a leitura das Escrituras é importante, a oração é importante, a ceia do Senhor é importante, a comunhão dos irmãos, orar sozinho no quarto é importante, orar em comunhão com os irmãos é importante. Isso que o Wesley chamava de meios de graça, e o jejum faz parte dos meios de graça. E infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero agradecer ao Bispo José do Melo, que preside a Igreja Metodista Livre nacionalmente, ao professor Vinícius Correia, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que veio lá de São José dos Campos e que ministra em Pindamonhangaba para participar do programa de hoje. Ambos estão à sua disposição por intermédio dos contatos que estão no site, no vejamsó.com.br. Você tem o contato desses dois irmãos e pode acioná-los, tá bom? Vamos ver quem vai levar o presente da Jo. Luiz da Silva, ele mora no litoral paulista, em São Vicente. Parabéns, Luiz. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nós nos veremos no próximo Vejam Só.